Olá, boa tarde. Estou aqui de novo para ter mais um bate-papo com vocês. Só que o assunto agora é um assunto que comporta dentro da segurança do paciente, do cliente, o transporte intra-hospitalar. Meu nome é Carolina Calisto, meu currículo está logo abaixo e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse transporte intra-hospitalar. Bom, quando eu falo em transporte intra-hospitalar, eu tenho algumas finalidades, né? Que são responsabilidades relacionadas ao transporte do nosso cliente no âmbito hospitalar, dentro do hospital, que visa garantir tanto a segurança para evitar e reduzir os riscos de eventos adversos a este paciente, no qual vai ser realizado o transporte. Quando que a gente faz esse transporte? Na admissão do paciente, na transferência entre unidades de paciente, exames, cirurgias, auto-hospitalar, alguma atividade recreativa dentro do hospital ou em relação a óbito. Até o óbito a gente precisa ter respeito em relação ao transporte desse cliente. Mas tem algumas contraindicações nesse âmbito de transporte. Incapacidade de manter uma oxigenação, um paciente que realmente necessite de ventilação mecânica ou suporte ventilatório, paciente que está em hemodinâmica instável e eu não tenho uma monitorização adequada para esse paciente. Então, são contraindicações que fazem com que eu não possa realizar nenhum tipo de transporte naquele momento, até que todas as condições ideais sejam feitas para que esse paciente possa ter esse transporte da melhor forma possível, para que ele não tenha nenhum efeito adverso e ele consiga a segurança que lhe é preservada. Bom, eu tenho alguns grupos de risco, né? Alguns clientes que são grupos de risco em relação a transportes. Quais são eles? São pacientes geralmente críticos, que estão com drogas vasoativas em uso, em ventilação mecânica ou em PIB elevado, pacientes que têm riscos de broncoaspiração, instabilidade hemodinâmica muito grave, pós-operatório imediato, politraumatizados, múltiplos dispositivos invasivos, aquele paciente que está cheio de catéter, sonda, PAM, entubado, e aí ele tem uma gama de dispositivos invasivos que requer uma atenção dobrada da equipe, pacientes agressivos, agitados, psiquiátricos, ou neurolépticos ou cardiopatas que precisam também de uma monitorização hemodinâmica mais precisa, mais presente. Fatores que podem me predispor a esse evento adverso. Quando eu tenho deficiência de recurso humano para esse transporte, para que esse transporte seja adequado. Quando eu não tenho materiais e equipamentos adequados àquele transporte, àquele diagnóstico do paciente. Quando eu tenho equipamentos que não possuem manutenção preventiva ou corretiva, isso é extremamente importante no âmbito hospitalar ou em qualquer âmbito da saúde, essa manutenção preventiva e ou corretiva. Equipe não preparada para o transporte, porque transportar o paciente não é um ato apenas de empurrar e levar o paciente. Falta de planejamento da equipe na hora desse transporte. Uma comunicação ineficiente entre a equipe. Infraestrutura ineficiente, o elevador não cabe todo mundo, o elevador não suporta uma maca, ou ausência de protocolos e rotinas para um transporte adequado. Quais as condições comuns, né, que possa acontecer comigo durante esse transporte? As mais comuns são alterações dos níveis pressóricos, que acomete muitos pacientes que estão em instabilidades hemodinâmicas. Então, o paciente está com uma instabilidade hemodinâmica, na hora do transporte, ele se desestabiliza, tem uma arritmia, e logo em seguida ele tem uma parada cardiorrespiratória, arritmias, um AVC, uma insuficiência respiratória aguda. Ele pode broncoaspirar durante o transporte, vômito, agitação. Ele pode sofrer uma alteração de consciência, crise convulsiva, dor intensa. Pode ter uma hipotermia, uma pressão intraabdominal elevada, um broncoespasmo, hipo ou hiperglicemia. Então, a equipe tem que estar preparada para todas essas complicações comuns do dia a dia no transporte intra-hospitalar. Para isso, a gente tem que ter o planejamento para poder levar esse paciente ao seu destino da melhor forma possível e garantir e nos respaldar também. Pode acontecer uma extubação acidental, um pneumotórax, posso tracionar catéteres, perda de acesso venoso, interrupção de drogas vasoativas,
porque a bomba entrou em KVO, porque a bomba parou, ou porque eu simplesmente tracionei um acesso desse e parou de correr, término de qualquer tipo de medicação, bateria fraca ou ausência de equipamento, tudo isso pode complicar muito um transporte e vir levar o paciente a se agravar hemodinamicamente durante um transporte intra-hospitalar. Então, a gente tem responsabilidades. Qual é a responsabilidade do enfermeiro, nessa questão do transporte? Avaliar o estado geral do paciente, organizar e atribuir funções, quem vai fazer o que durante o transporte, analisar risco-benefício desse transporte e alertar o médico, estabelecer uma comunicação efetiva junto com a equipe, com o técnico e com o médico e talvez o fisioterapeuta, classificar qual tipo de transporte que seria de risco baixo, risco médio ou risco alto, prever intercorrências que podem vir a acontecer, que a gente já discutiu acima, durante esse transporte, solicitar um kit de medicamento de urgência à farmácia, geralmente as instituições já têm esse kit montado, tem uma maleta de transporte própria para isso, acompanhar o cliente no transporte de médio e alto risco, ter conhecimento de suporte avançado de vida e ventilação mecânica e supervisionar todo o transporte do início ao fim. Qual a função do técnico? Preparar o cliente, reunir e testar a integridade de materiais que estão ali para realizar o transporte, acompanhar o cliente no transporte de baixo, médio e alto risco, médio e alto, ele vai estar junto com o enfermeiro ou enfermeira, recompor a unidade e o cliente, realizar a limpeza e desinfecção e fazer o registro. A única função que não é do técnico nem do auxiliar é empurrar o transporte. Hoje a gente já tem maqueiros para estar realizando esse tipo de procedimento. Bom, mas aí a gente precisa fazer o quê? A gente tem etapas para realizar esse transporte intra-hospitalar. A gente tem que classificar, planejar, executar e avaliar. Lembrando que o planejamento é parte do enfermeiro realizar. O planejar esse transporte faz parte do enfermeiro para que ele tenha um transporte tranquilo, sem nenhum tipo de instabilidade hemodinâmica, e esse paciente possa retornar ao seu leito da melhor forma possível. Começando pela etapa de classificação, a gente vai classificar o transporte em baixo, médio e alto risco. Baixo risco A, médio risco B, alto risco C. Quando eu tenho um baixo risco, eu tenho pacientes estáveis, com mais de 48 horas, que não tem nenhuma dependência de oxigenoterapia, nenhuma droga vasoativa, então é um paciente de risco A. O paciente de risco B, ele já teve alguma alteração crítica nas últimas 24 horas e ele vem necessitando de monitorização hemodinâmica e oxigenoterapia. O alto risco, que é o C, o cliente que usa de droga vasoativa e assistência ventilatória mecânica. Tá? Então, o enfermeiro sempre vai estar com o médio e o alto risco. E o técnico com os 3 tipos de transporte. Quando eu falo em composição mínima de equipe, eu tenho baixo risco, o técnico de enfermagem. É o suficiente. Quando uma alta, por exemplo, de uma UTI para uma enfermaria, só o técnico é o suficiente para que esse paciente possa ser transportado. Médio risco, eu tenho o enfermeiro, o médico e o técnico ou auxiliar de enfermagem. E o alto risco, eu tenho a mesma equipe e talvez, como opcional, se possível, o fisioterapeuta para estar ajudando na parte respiratória desse paciente. Quando eu falo em meio de transporte, eu tenho cama, cadeira de roda, berço, em caso de criança, incubadora, em caso de recém-nascido, e macas. Adequo tudo isso às condições clínicas, físicas e à idade do paciente. Tá? Paciente em baixo risco, tem condição de deambular, não tem problema nenhum. Então, ele pode ser transportado por via de deambulação. Uma alta hospitalar é um exemplo de um risco baixo. Quais os tipos de precauções que eu devo ter a nível de transporte? Se eu tenho um paciente com precaução de contato, luva e avental. Aerosol, máscara N95 no profissional, cirúrgica no cliente. Por gotícula, cirúrgica no profissional, cirúrgica no cliente. Precaução de proteção reverso, cirúrgica apenas no cliente. Tá? Não tem muita coisa o que fazer, a não ser a máscara cirúrgica para o paciente.
Veja a condição clínica do paciente, tipo de precaução a ser adotado, dispositivo em uso, data e horário e os profissionais que vão realizar esse transporte junto com a equipe. Eu vejo a monitorização cardíaca, frequência cardíaca desse paciente, vejo o suporte de O2, que é o torpedo, se ele está em condição de poder fazer esse transporte todo, bomba de infusão, se necessário, aspirador portátil, desfibrilador, material de reanimação, que é um kit que a gente já tem na maioria dos hospitais, e observa a bateria de todos esses equipamentos que vão fazer esse transporte junto comigo, para que a gente não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho. Cada hospital planeja esse kit de uma forma, mas tem algumas coisas que são essenciais. Então, eu coloquei para vocês aí o kit de intubação traqueal, medicamentos emergenciais, kit de materiais e equipamentos, que é o básico para qualquer tipo de transporte de médio e alto risco, tá certo? Bom, eu vou finalizar agora, a gente continua no próximo slide e a gente vai continuar as etapas. No final, a gente termina com o meu e-mail para a gente poder fechar a aula de transporte intra-hospitalar, ok?